Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos e minhas amigas do canal do YouTube, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui, então, fazendo a continuidade, né, do segundo episódio do Restaurar a Arte de Curar, né, que é o nosso título do meu livro, né, e numa era científica, né, que é o que a gente está vivendo, na confusão dos infernos de uma era científica, né? E é esse um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando, né? A dificuldade de se ter uma coerência, de se ter uma síntese, né, sobre o que está vivendo agora, nesse panorama da pandemia e também a politização, né, dessa falta de consenso que oportunistas de plantão vêm a público muitas vezes aumentar o nível de confusão. Então, esse episódio 2 a gente trata de uma questão que isso aí é a propaganda do meu livro, né, que eu já fiz, foi publicado em 2018, está em inglês, está ainda na internet também, está tudo online na academia, só acessar a academia. Academia.edu, né, o site. E aí, para descascar esse abacaxi, a primeira grande questão que a gente tem que entrar, e esse abacaxi é inevitável num momento como esse, porque é justamente da má compreensão desse conceito de explicação científica que deriva uma parte imensa dos problemas que nós estamos enfrentando na saúde pública, na medicina, né, na política pública internacional, né? Então tudo isso é uma coisa que nós temos que abordar atacando nas bases, né? Atacando as questões básicas, as questões fundamentais. E certamente essa questão do que define, do que distingue a explicação científica é uma primeira é um primeiro passo, né? Porque a gente está discutindo a explicação científica, a gente está discutindo o modelo científico de mundo, o modelo científico de saúde, de política de combate às epidemias, e tudo isso tem uma base de modelo racional, né? Teórico, experimental, desenvolvidos na chamada ciência moderna, né? Que é uma das questões que nós estamos enfrentando. Eu trago aqui essa foto do nosso grupo, né? Eu estou aqui no canto inferior direito, com 27 anos, e lá aqui no meio da foto o professor Humberto Maturana, né? E o professor Nelson Vaz, que justamente liderou o nosso grupo lá a Santiago do Chile, para conviver com o professor Maturana e o professor Jorge Podoses. E é bom, né, relembrar, porque esse questionamento sobre a explicação científica é vinda justamente da obra do professor Humberto Maturana e do professor Podoses também, e que na verdade é uma coisa assim de esclarecimento, né, de uma prática, esclarecimento de um senso, que a gente pode até chamar de senso comum mesmo, porque a feitura de um bolo na cozinha, né, a ideia de receitas, né, a ciência é a explicação dos problemas através de receitas testáveis pela comunidade. Então essas receitas testáveis a gente chama de mecanismos, né, mecanismos geradores. Então, se você pega uma receita de um bolo e faz aquele bolo de forma seguindo, né, os passos, com a quantidade de farinha, com o tempo, com o ovo, com o leite e tal, e aí deixa tantos minutos e aquilo ali funciona. Então, isso é reprodutível. E todo mundo testa essa explicação. É uma explicação acessível à comunidade, né? E aí a gente fala, se isso não é compreensível, né, se a explicação que está sendo proposta pelos cientistas às suas comunidades, respectivas comunidades, não é compreensível nem testável, fica muito difícil de verificar que isso é ciência, né? E aí nós temos esse fenômeno, né, da ciência que não explica, né, da ciência que vende, da ciência que é lucro, da ciência que invade a vida cotidiana, né? Então a gente está buscando isso, uma explicação testável, uma explicação que nos mostre como que, se eu trabalhar de uma forma prática, eu consigo reproduzir um certo fenômeno que eu estou tentando explicar, né? Então a gente está buscando uma explicação científica sobre a doença, né? E a doença da saúde mental, né? A doença mental e a saúde mental. Então a primeira questão é essa aí, a explicação sobre uma explicação científica sobre a saúde em geral. Para resumir logo, como a gente já falou no primeiro episódio, né, da nossa websérie Arte e Saúde Mental, a explicação científica melhor disponível que nós temos até hoje é o Hipócrates mesmo, né, que falou: a base da vida saudável é dieta, exercício físico, música e meditação. Né? Então vamos praticar essa ciência, vamos teste. Não acredite no que eu estou falando, teste na sua prática e você verá
os benefícios, né? Então isso é uma coisa assim para a gente desmistificar. Entretanto, não é essa a explicação que predomina na nossa sociedade, na verdade. É outra explicação. Então, que explicação é essa que nós estamos enfrentando? Né? Que modelo científico é esse que nós estamos enfrentando? Que explicações científicas são essas que nós estamos enfrentando na nossa vida cotidiana, na nossa política pública, na mídia, no jornalismo, na Organização Mundial da Saúde, né? nos países diferentes, né? Então, nós sabemos. Essa primeira modelo científico importante, né, que é moderno, né, que começa no século XVII, é justamente desse autor aí retratado, que é o Dr. René Descartes, né, o francês, que era ex-jesuíta, ex-padre, era matemático, era físico, filósofo. E ele publica em 1637 o Discurso sobre o Método, né, que foi um livro que mudou a história da humanidade, né, um livro que faz uma síntese da Revolução Científica, que dizia isso, que os organismos são máquinas que devem ser abordados através da matemática, que não se pode perder tanto tempo com as incertezas, que você precisa estar em contato com as verdades absolutas da ciência pura, da matemática, da razão, né, do alto da razão, né? Então os organismos são máquinas. Outra parte importante da teoria cartesiana, né, do René Descartes, é que o corpo seria uma máquina e não teria emoções, não teria subjetividade, não teria a natureza, né? A natureza corpo seria uma máquina, feito de ações e reações, e que o nosso sistema nervoso mapearia o ambiente, né, que a gente vive, que faz um mapa, um computador no nosso cérebro, né, e tal, e que as emoções seriam atributos mentais, né, atributos que acontecem no domínio mental do ser humano. E aí isso cria essa ideia, né, de um homem-máquina, do ciborgue, né, da natureza-máquina, né, de que o robô é a ordem. Né? E o afeto será realmente mecânico? Né? Será que a emoção é mecânica? Será que o corpo é mecânico? Será que o coração é somente uma bomba? Né? E o sentimento não existe? Então a gente tem visto que o sonho da razão produz monstros, né? Que é essa maravilhosa imagem produzida pelo Goya, né? Também lá no século XVII, quando o homem é assombrado pelas próprias ideias, né? E a gente é vítima dos próprios modelos científicos que a gente mesmo viveu e que a gente mesmo desenvolveu. A gente é vítima das nossas criações, né? O Mefistófeles, no final do Fausto, ele fala: somos vítimas das próprias criações, né? No final de tudo, dependemos das criaturas que criamos. E os sonhos da razão produzem monstros, né? De boa intenção, o inferno está cheio. E a ciência mundial, essa ciência cartesiana, que não é a ciência que nós vamos defender nos próximos episódios, né? Então, daqui a pouco, o terceiro episódio será lançado e a gente vai fazer uma reflexão sobre uma ciência humana, uma biologia humana, a emoção de lidar, a pedagogia da autonomia, e vamos verificar se isso é produtor de saúde mental ou não. Para fechar, o filminho do meu repertório de teatro agora é a peça do Galileu, né? Que é uma peça que nós encenamos em 2010, 2017 e 2000. Fizemos uma leitura agora, 2020, indica que nós vamos encenar de novo o Galileu, do Brecht, e aí nesse filme vocês vão ver várias versões e várias encenações do nosso grupo, e que justamente lança em jogo teatral essa ideia da revolução científica, a Terra não é o centro do universo, e que nós estamos vivendo certamente um momento muito parecido com esse, né, de quando Galileu declarou que a Terra não era o centro do universo. Né? Tem um paradigma ecológico tentando entrar, e tem um paradigma de máquina, de mundo agressivo, né, que precisa cair, que está caindo, está ruído, né, está na nossa cara ruído. Então, olha aí o Vida de Galileu, de Bertolt Brecht, pelo Teatro de Dionísio. Muito obrigado e boa noite. Eu poderia falar em latim para poucos, ou na língua do povo para muitos. Para as novas ideias, precisamos daqueles que trabalham com as mãos. Quem, senão eles, quer saber a causa das coisas?
Terra não é o centro do universo, tudo é revolução científica. E agradecer a todos esses atores aí, todo mundo maravilhoso. No próximo episódio nós vamos entrar justamente na questão da saúde mental e da explicação científica sobre a saúde mental. Então fique ligado, não perca, e estaremos aqui a qualquer momento. Muito obrigado, boa noite.